Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? O livro dos mensageiros. E o livro já está acabando, né? Hoje o capítulo é o capítulo 49. Máquina Divina. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 70 anos presumíveis, que a leucemia aniquilava morosamente. Há muitos dias se encontrava em coma, explicou o facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e um parente próximo, viam-se familiares encarnados, dando mostra de grande aflição. Isso aqui é interessante, que eu acredito que seja no próximo capítulo, que assim, tem aquela melhora da morte, né? Porque às vezes os parentes estão ali naquela agonia toda e fica prendendo também o espírito, não deixa o espírito ir, né? Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos, insulados. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região de encefálica, despertando-me profunda admiração. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição essencial não temos por agora conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou minha destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista nesse instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. Então ele pediu que prestasse atenção, né, no desencarne dele, porque assim, é muito interessante aqui que assim, o nosso corpo não é só o nosso corpo, é um empréstimo que Deus deu pra gente, então a gente também tem que cuidar dele, né? E quanto mais a gente cuida, mais a gente toma cuidado, mais a gente vai estar preservando essa preciosidade que Deus deu pra gente, né? E muitas das vezes a gente não cuida, né? Muitas das vezes, né? A gente deixa de levar e com a frivolidade, com a bebida, com a comida, com a maledicência, a gente já tem se impregnado várias doenças, né? Que com os descuidos elas vão se manifestar, né? É o caso dele aqui, né? Ele não cuidou muito bem do corpo, né? E aqui ele fala, né, que assim, aquele momento pra gente, assim, nós encarnados, a gente não consegue descrever, tão grandioso seria o ensinamento, né? A cooperação magnética do querido mentor modificou a cena e fui compelida a concentrar todas as minhas energias a fim de não utilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, tornava-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantava-se, oferecendo-me um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nas mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefático. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgão na máquina humana. O arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue, consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o magnetismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos.
Tal revelação histórica era diferente de tudo que eu podia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimentos de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carnes, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Então, assim, essas bactérias nós todos temos. Então, assim, e conforme o manuseio, a gente vai despertar que essas bactérias façam que venha aquela doença no corpo da gente, né? Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas a centenas, invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos como os pulmões, o fígado, os rins estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. À medida que se consolavam os microscópios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se molde sempre novo fosse expulso de forma gasta e envelhecida, reconhecendo desse modo que a desencarnação se operava através do processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperador esforço para evitar os centros invadidos, determinando proporções de hormônios que eram incontinentemente absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido, estranho e gangrenoso. Para a excessiva movimentação de onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam-se, as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Então, assim, o nosso organismo, quando está bem, ele vai combatendo essas bactérias, mas quando não está, ele vai cada vez mais tomando conta, né, do organismo. Está vendo a máquina divina, formado pelo modo espiritual persistente? Perguntou Aniceto, compreendendo-me a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo, é uma benção. Nessa etacombe angustiosa de uma existência, pode reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Então, é muito importante também a gente ter o pensamento voltado para sempre o bem e pensamento positivo, que mais pensamento ruim, mais vai prejudicando, né? O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo da esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que o homem, a combustão química, obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. E na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos ali tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção e o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos de expressão corpórea. Na sede mental, consequentemente no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais, dos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível para a conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço na máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente. E por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo.
A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por um momento, e enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui o irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em um veículo de invasores mortíferos, que não encontrará qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades de tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões das atividades fisiológicas para a defesa organizada e que se multiplica assombrosamente de par em outros microscópios as tão proliferas qual terrível. A nutrição foi interrompida, não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O organizante retira-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se que pelo excesso de intemperação das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, assim, nesse ensinamento aqui é muito importante a gente saber que a gente deve preservar esse bem tão precioso que Deus nos deu, que é o nosso corpo, o nosso organismo. Então, assim, às vezes a gente come demais, bebe demais, tem um pensamento negativo e cada vez mais isso tudo faz prejudicar o nosso organismo. E a gente está prejudicando a nossa máquina, né? Não respeitando os sublimes dons que Deus nos deu, né? Agora eu vou dar espaço para quem quiser falar.